A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. E isso acontece de segunda a sexta-feira, sempre na parte da manhã, às 7 horas. Você está acompanhando 24 horas a nossa programação e a partir de agora a programação é especial para você. Você desperta para um novo dia e já fica bem informado nas informações e nas notícias que estarão ocupando os principais jornais e telejornais na nossa região, no estado e também no Brasil. Esse é o Hora Geral e no programa de hoje você também vai ver: idosa de 90 anos morre depois de ser agredida em casa no Jardim Castelo, em Santos. Que tristeza, hein? TST decide que empresas operadoras do Porto de Santos podem manter empregados vinculados e as empresas como a maioria do quadro de funcionários. Moradora de rua morre depois de ser atingida por árvore, isso em São Vicente. Dupla invade igreja para furtar casa lotérica na Praia Grande. Olha, e ainda movimentação de balsas, estradas, previsão do tempo, esporte, tudo isso e muito mais aqui no Hora Geral na Santa Cecília TV. Um abraço especial à nossa equipe técnica que está sempre a postos, levando até você todo o profissionalismo das informações para que você fique bem informado. Temos várias maneiras de você participar. Temos, por exemplo, o nosso WhatsApp, temos o e-mail, enfim, temos o telefone, tudo isso para que você participe. Deixa eu falar aqui para minha produção, tá vazando o áudio de vocês aqui, ó. O áudio tá vindo aqui para cá. Isso, agora sim, programa ao vivo é assim. A gente corrige ao vivo e a cores, tá certo? Olha, hoje é comemorado o Dia da Contabilidade. É uma data que homenageia os profissionais da contabilidade responsáveis pelo controle, planejamento e coordenação financeira de uma empresa. Eles são fundamentais, né? São fundamentais a contabilidade e os contadores. Nós estamos no Facebook Live que você pode participar, temos o contato @horageral.com.br, temos o 3041-6777. Hoje vamos conversar com o professor Alex Salim, ele é especialista em Direito Penal e ele vai nos explicar algumas das próximas etapas da Operação Lava Jato, que eu tenho a certeza que você, telespectador, desconhece ou tem dúvida, além de você também poder participar e fazer perguntas. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, eu recebi aqui umas fotos do presidente da Associação de Moradores e Comerciantes aqui do bairro do Boqueirão, em Santos, o Adilson Gonçalves, porque ele tem feito um trabalho belíssimo aqui no bairro do Boqueirão. Segundo ele encontra algumas dificuldades no poder público, mas ele vai no departamento lá, departamento acolá e acaba resolvendo. Essa calçada na Rua Álvares de Azevedo estava totalmente esburacada e estava prejudicando as pessoas. Fica na frente de um terreno que tem uma torre de telefonia móvel. E aí você está vendo no dia de ontem como estavam, eles já estavam agora quebrando literalmente e hoje pela manhã já estava totalmente pavimentado, reconstruído a calçada. Essa é uma grande preocupação e o Adilson conversava comigo ontem à tarde, estávamos aqui numa reunião do Supercentro. Ele falou: Douglas, são muitas as calçadas danificadas e isso acaba preocupando porque nós temos um grande número de idosos e os idosos encontram dificuldades às vezes de se locomoverem na calçada, tomando tombo, tendo que desviar do tronco das árvores que tem as raízes muito altas, né? Então tudo isso depende também da efetivação do poder público em fazer a manutenção da cidade, afinal de contas é pago o IPTU, mas também as associações fazem um belo de um trabalho, como não é diferente com o Adilson Gonçalves, que é o presidente da Associação de Moradores e Comerciantes aqui no bairro do Boqueirão, na cidade de Santos, tá certo? Um abraço, meu amigo Adilson Gonçalves. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta terça-feira comigo ali, ó, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque: resultado de licitação do Banco do Brasil vaza 4 dias antes. Nome da primeira colocada no certame, o de maior valor, já foi realizado no governo Temer, foi antecipado à Folha. Douglas, que foto é essa, hein? Essa é uma foto de uma facção de São Paulo que é suspeita em mega roubo, sabe aonde?
no Paraguai. Ali, para que você tenha uma ideia, e a foto mostra um local, né? Um estabelecimento, ali trabalhava uma empresa de valores no Paraguai. E os criminosos invadiram ontem, segunda-feira, né? E resolveram literalmente roubar tudo o que eles conseguiram encontrar. E conseguiram um valor exorbitante, altíssimo, 120 milhões. O governo paraguaio disse que um assalto dessa magnitude é inédito no país e que os suspeitos são brasileiros e a investigação continua. 120 milhões. Bom, por que o governo do Paraguai falou que esse tipo de roubo é inédito? Porque não tem registro de roubos dessa magnitude, né? Nós aqui já tivemos, inclusive, um aqui no bairro do Macuco, né? Você se lembra? Acho que foi em 2015, se não me engano, né? E foi de madrugada, acabou movimentando um grande número de policiais. Foi assim, cinematográfico. Em outras cidades no estado de São Paulo está tendo esse tipo de assalto, né, a essas empresas de valores. Aqui nesse caso, uma empresa de valores é a Prosegur, esse que é o nome, né? Exatamente, lá no Paraguai. Vamos ao Estadão, o Estado de São Paulo trazendo como destaque aqui no Hora Geral, nesta manhã de terça-feira, a seguinte manchete: maior assalto da história do Paraguai tem PCC e 4 mortes. Bando levou 40 milhões de dólares em ataque à empresa de transporte de valores. Um policial e 3 bandidos morreram. Dá uma olhada como que ficou a porta da entrada principal e a parede. Tudo aí cravado de balas de grosso calibre, né? Marqueteiros dizem que Dilma tratou de caixa 2. Eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Alex Salim assim que ele entrar no estúdio, porque é impressionante de todas as delações, e é óbvio que eu não diria que 100% das delações são verdadeiras, mas a maneira como os delatores se apresentam ou como eles colaboram, né? É impressionante, até detalhes, e isso auxilia na investigação. Todos os delatados foram procurados e nenhum, óbvio, falou, não, procede, não, de fato tivemos uma reunião, não, discutimos isso, de jeito nenhum. O mais recente é que os marqueteiros, né, eles acabaram dizendo aí, o João Santana e a sua mulher, a empresária Mônica Moura, inclusive uma empresária que, no meu entendimento, está fazendo até pouco caso. Você percebeu, quando ela foi presa pela Polícia Federal, como é que ela andava mascando chicletes? Você viu? Não sei, as pessoas parecem que perdem o senso, né, de respeito, né? Pode ser que ela esteja chateada por ter sido presa e ter que delatar, contar o que aconteceu. Mas é uma postura de uma pessoa, tem que ser no mínimo uma postura correta, respeitosa. É o que eu penso, não sei se o meu telespectador pensa assim. E ela, a Mônica Moura e o João Santana, eles acabaram dizendo que, de fato, trataram com a ex-presidente Dilma o Caixa 2. Janot trava a votação que pode afetar Lava Jato. Vamos saber por quê com o professor Alex Salim. Vamos aos jornais locais, Jornal Tribuna trazendo como destaque Baixada Santista, articulação conjunta na saúde. Ideia é formar consórcio para a compra de remédios e materiais. Deixa eu falar uma coisa aqui, que às vezes me deixa irritado. Existem tantas alternativas, e essa é a minha opinião, para que se possa resolver os problemas de uma forma conjunta, metropolitana. Eu fico doido da vida. Por que existem pessoas que colocam à frente a vaidade, colocam à frente a sua birra, colocam à frente a sua forma de ser? São, na realidade, pessoas fracas, levianas e incompetentes que se agarram no poder achando que ele é eterno, mas não é. Todos os políticos, eles estão neste momento políticos, eles não são eternos. E eles deveriam, pelo menos no período em que eles estão, honrar o mandato na qual a população outorgou. É o que eu penso. Essa manchete do Jornal A Tribuna explicita algo que já deveria ter acontecido desde 96, quando foi criada a região metropolitana de fato.
Eu não sei por que as pessoas demoram tanto tempo para despertar, enquanto isso perde-se dinheiro, perde-se tempo, perde-se vidas, e isso é que nos preocupa. Eu conversava com um empresário aqui na cidade de Santos, não vem ao caso revelar quem é, e ele falava assim, o que adianta você ter quase 30 policlínicas em Santos e elas fecham no final do dia e final de semana? Não seria melhor ter 10 policlínicas 24 horas? E eu falei para ele, o senhor sabe que o senhor tem razão? Ou seja, às vezes tudo depende de uma gestão, de uma estratégia, né? Esse é um outro tema que a gente vai conversar logo no Hora Geral. E aqui está, Baixada Santista Articulação Conjunta na Saúde. As 9 cidades articulam a criação de um consórcio para a compra de remédios e material médico de forma conjunta. Esse encaminhamento foi dado ontem na reunião do Condesb, né, na cidade em Itanhaém, né? Pouco antes da reunião onde os prefeitos participaram. Excelente. Eu espero que isso saia o mais rápido possível do papel. Dilma sabia do Caixa 2, dizem marqueteiros. Nova decisão amplia o uso de vinculados no Porto. Cadê o Diário do Litoral trazendo como destaque na primeira manchete: governo vai para o tudo ou nada por reforma da Previdência. Atos relembram 53 anos do navio prisão Raul Soares. Morte de idosa ainda é mistério à Polícia Civil. Pedido de Dorival derruba folga para elenco do Santos. Cadê o Expresso Popular trazendo como destaque na primeira página aqui no Hora Geral? Expresso Popular, não temos Expresso hoje? Tá bom, essas são as principais manchetes e você acompanhando aqui no Hora Geral na Santa Cecília TV. Vamos continuar com informação? Vamos! Uma notícia triste nesta manhã de terça-feira. Morreu na madrugada de ontem uma idosa de 90 anos, uma semana depois de sofrer agressões na casa onde morava no Jardim Castelo, aqui em Santos. A suspeita é de que Maria do Carmo Brito, conhecida como Dona Carmen, tenha sido vítima de assalto na tarde do último dia 17. E como não tinha nada de valor na casa, os criminosos teriam agredido a senhora. Uma moça que mora em um dos quartos no fundo da casa de Dona Carmen é quem encontrou a idosa caída no chão com vários ferimentos, muitos deles na cabeça. A idosa chegou a ser resgatada pelo SAMU e encaminhada ao PS da Zona Noroeste, sendo transferida para a UTI do Hospital Frei Galvão, onde ficou internada em coma até o seu falecimento na madrugada de ontem. Esse caso ele foi registrado no 5º Distrito Policial de Santos, na Zona Noroeste, que investiga o crime. Qualquer informação que você tem, você viu, você ouviu, ligue para o Disque Denúncia 181. O nosso final de semana foi um final de semana triste, onde pessoas literalmente foram assassinadas dentro das suas residências. Teve um caso também de uma promotora de vendas na cidade de São Vicente, que bandidos entraram na sua residência e ela, ao tentar defender o marido esse que entrou em luta corporal com um dos bandidos, ela acabou levando a pior. Levou um tiro na cabeça e morreu ali mesmo no local. Ou seja, em que ponto que nós estamos indo, no tamanha insegurança que nós estamos vivendo? As pessoas não conseguem sair à noite, você para no semáforo, as pessoas ficam arredias, ficam preocupadas, elas não sabem o que vai acontecer. Será que aquele motoqueiro, será que ele vai me assaltar? Será que ele está trabalhando? Será que ele vai fazer uma pergunta? Tudo isso deixando a população muito insegura. Essa que é a realidade, né? Mas nós devemos sempre acreditar na polícia, a polícia está pronta para nos atender, então qualquer novidade com relação a esses casos, você pode ligar para o Disque Denúncia 181. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu ontem que os terminais de contêineres no Porto de Santos poderão manter empregados vinculados às empresas com a maioria do quadro de funcionários. Essa decisão anula o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho, em decisão no dia 27 de março, que garantia a igualdade na contratação. Dessa forma, as operadoras do Porto de Santos estão autorizadas a utilizar 66,66% de mão de obra contratada a partir da CLT, enquanto que os trabalhadores avulsos, escalados, a partir do OGMO, ficam com os postos restantes.
A decisão do TST também prevê o aumento de vinculados para 75% a partir de janeiro de 1º de julho e para 100% a partir de 1º de março de 2019. Mais informação? Vamos lá? Esse é o Hora Geral e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. Olha, no final da tarde de domingo, uma moradora de rua morreu depois de ter sido atingida por uma árvore. A mulher, identificada apenas como Tatiana, chegou a ser socorrida, mas deu entrada no hospital municipal já sem vida. Segundo algumas testemunhas, um grupo de moradores de rua caminhavam pela Avenida Getúlio Vargas, que dá acesso à Ponte Pênsil, quando perceberam que a árvore estava caindo em direção à calçada. Parte do grupo conseguiu fugir a tempo. Tatiana não conseguiu escapar e acabou sendo atingida pela árvore que se desprendeu da raiz. A prefeitura informou que, depois do acidente, uma equipe foi enviada ao local e isolou a área. Segundo a administração, várias árvores, inclusive as próximas do local do acidente, são monitoradas por fiscais que utilizam os critérios técnicos. Bom, quais serão esses critérios técnicos, né? Porque se tem critério, não observaram que essa árvore estava praticamente pensa, caindo. Na noite de domingo, 2 homens invadiram uma igreja em Praia Grande e eles não queriam roubar só os donativos, muito menos rezar. Eles queriam furtar uma casa lotérica que fica ao lado da igreja. Para isso, eles quebraram a parede da igreja e tiveram acesso ao cofre da lotérica. E acontece que os moradores próximos ouviram, óbvio, todo o barulho, quebra-quebra, e acionaram imediatamente a Guarda Municipal de Praia Grande, que conseguiu flagrar a dupla ainda dentro da igreja. Os 2 homens, identificados como sendo de Osasco, na Grande São Paulo, foram detidos e encaminhados para a delegacia 7 da cidade, onde foi registrada a ocorrência de tentativa de furto. Parabéns pela Guarda Municipal de Praia Grande. A gente fala parabéns, dá a impressão que é os aniversariantes do dia. Não é não. Parabéns pelo trabalho da Guarda Municipal de Praia Grande. É uma guarda bem equipada, uma guarda armada e uma guarda que efetivamente pode ajudar no combate à insegurança, entendeu? Parabéns mesmo. Esse é o Hora Geral. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x5 com pontos de lentidão na chegada a São Paulo pela via Anchieta. Cônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Travessia de Balsas entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações na ponta da praia. Guarujá, Bertioga 1 e São Sebastião e Ilhabela com 3 embarcações. O rodízio hoje é para veículos com placas finais 3 e 4. Ô Douglas, como que será o tempo nesta terça-feira, hein? Nós vamos saber agora! A terça-feira é de predomínio do sol com apenas pouca variação de nuvens. Em Santos a mínima é de 23, máxima de 27. Vamos até a cidade de Cubatão, do meu amigo Pedrão do Ferro Velho no Jardim Casqueiro, mínima de 22, máxima de 28. E lá em Itanhaém, meu amigo Douglas Ladeira, mínima de 22, máxima de 27. Cadê o radar meteorológico? Olha lá, esse é o radar meteorológico da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Esse também é o nosso programa, o Hora Geral. Esporte, apoio, Memorial, tradição em preservar a história. No primeiro desafio válido pelas quartas de final do Paulistão A3, realizado na noite de sábado em Eurico Mursa, a nossa portuguesinha empatou com o Olímpia em 1-1. O gol da Briosa foi marcado pelo atacante Lucas Lino aos 23 minutos do primeiro tempo. Já o gol do Olímpia foi anotado de pênalti pelo atacante Leonardo aos 50 minutos da etapa complementar. A partida de volta será realizada no próximo domingo, às 10 da manhã, no estádio Teresa Breda, em Olímpia. Uma vitória simples classifica a Briosa para as semifinais da competição estadual. Caso a partida termine novamente empatada, independente do resultado, a decisão irá para os pênaltis. No Paulistão A3 desse ano, somente o campeão e o vice terão direito a disputar a Série A2 em 2018. Sérgio Mendes, tudo bem com você, Sérgio? Como é que vai, Douglas? Na paz, Tudo bem. Tudo bem. Parece que vai ter um grande evento que o Hora Geral vai cobrir, é isso? É verdade. Quero falar para você e para os amigos do Hora Geral da APAS Show 2017, que é um evento espetacular e, logicamente,
que o Hora Geral estará presente. Essa APA Show 2017 é reconhecida no mundo todo como a maior feira supermercadista da atualidade. A APA Show reúne toda a cadeia supermercadista do Brasil e do exterior em um evento totalmente segmentado, com expositores de diversos países. Além de ser um encontro para relacionamento e negócios, a APA Show é uma grande oportunidade para ver lançamentos de produtos, as últimas novidades e as tendências do mercado. É a oportunidade perfeita de aparecer para os maiores do mercado e ampliar as suas perspectivas de negócios. A APA Show acontece de 2 a 5 de maio no Expo Center Norte. Faça a sua inscrição pelo site apasshow.com.br/inscrições, sem o cedilha e o tio, e lógico, o Hora Geral estará presente neste importante evento. Então já sabe, nos vemos por lá. Fica o convite para que todos participem da APA Shows 2017. Obrigado, meu amigo Sérgio Mendes. Aquele abraço para você. Obrigado, Douglas. Rápido intervalo. Na sequência, vamos conversar com o nosso entrevistado, o professor Alex Salim, aqui no estúdio do Hora Geral. É rápido. Já estamos de volta ao vivo aqui no Hora Geral. Vamos conversar com o professor especialista em Direito Penal, criminal também, professor Alex Salim. Tudo bem, professor? Bom dia, Douglas. Tudo bem com Bom você? recebê-lo aqui no Hora Geral. Prazer é meu. É direito penal ou direito criminal? Penal. Penal, então também. Eu fiz questão de convidá-lo mais uma vez. Professor, eu vejo, conversando com as pessoas, uma grande falta de informação, até pela complexidade, né, da questão jurídica, a Operação Lava Jato. Muitos temas, eu quero deixar o 3041-6777 à disposição para que o telespectador também possa formular a sua pergunta, ou o WhatsApp, que é o 981387000. Qual é a notícia do momento, inclusive no dia de ontem? É que parece que vão adiar o depoimento do Lula por uma questão de segurança. Então eu já vou fazer duas perguntas em uma só. É possível esse adiamento do depoimento do Lula, que está marcado, se não me engano, para terça-feira? E se é possível, quem que pode adiar? São os advogados do Lula? É o juiz Sérgio Moro? É a Polícia Federal? Né? Então a gente fica... E já vou aproveitar e fazer uma outra. Por que ele está sendo ouvido agora? Depois dele ser ouvido, o Lula, alguma outra pessoa vai ser ainda interrogada nessa Operação Lava Jato, professor? Bem, Douglas, bom, a resposta à primeira pergunta. A audiência de interrogatório, o interrogatório dele, e para o seu público entender, o interrogatório é o ato final da instrução do processo. Então, a instrução serve para trazer todos os elementos de prova para que o juiz se convença e ao final ele possa decidir. Essa audiência ela pode ser adiada? Pode, eventualmente pode, mas quem decide isso é o juiz Sérgio Moro, que é o juiz que está cuidando desse processo. Existe uma saída na lei, no caso de algum problema de segurança, né, colocar em risco a segurança, e me parece que a Polícia Federal, eu li uma notícia ontem, bem no finalzinho da noite, que a Polícia Federal fez esse pedido por questões de segurança. Os advogados também poderiam pedir, levantando algum outro problema? Sim. Mas ao final quem decide tudo isso é o juiz Sérgio Moro. Com relação à segurança, existe uma possibilidade, uma saída, que é fazer um interrogatório por videoconferência. A lei prevê isso, né? Então, no caso de um réu preso, um réu perigoso, para deslocá-lo do presídio até o fórum, até a sala, isso tudo requer todo um aparato policial, custo para o Estado, risco, a possibilidade de libertação desse. Não estou dizendo que é o caso do Lula, não é isso. Estou colocando só como um exemplo. Mas me parece que a Polícia Federal identificou problemas na segurança. Porque, evidentemente, o ex-presidente Lula é uma pessoa que tem uma notoriedade, é um líder importante ainda, enfim. Então, tudo isso, né, há um temor da Polícia Federal que ocorram manifestações, eventual violência em razão do interrogatório dele. Mas existe essa possibilidade da videoconferência. Está na lei, né? Inclusive, muitos advogados não gostam dessa possibilidade, porque é diferente mesmo do réu estar ali presente. Opa, a reação é outra, exatamente, né? O juiz está olhando ali para as reações dele. A videoconferência é feita como nós estamos aqui conversando com o seu público, né? O público está me vendo. E lá em casa e o professor aqui no estúdio. Exatamente, ele está vendo as minhas reações, mas o sentir é diferente. Né? Agora, e nesse caso da videoconferência, se ocorrer,
essa é uma das possibilidades, ele ficaria em algum local ou ele escolheria, vamos supor, eu quero da minha casa participar da videoconferência ou não, ou é um local estipulado para que ele fique, participe dessa videoconferência? A videoconferência ela é feita dentro de uma estrutura, né? Ela foi prevista para ser feita do presídio para a sala do fórum. Porque existe um equipamento próprio, tem que ter um advogado de um lado, um advogado do outro, eles se comunicam, né? O réu tem a possibilidade também de falar com o advogado através do telefone, então há a necessidade de ter uma estrutura mínima, não é feito como na internet, né? Eu acesso à internet ou pelo Skype ou por algum desses dispositivos de comunicação online, né? Não é feito assim. Tem toda uma questão de segurança dessa comunicação, a gravação desse diálogo, né? Então há necessidade de uma sala especial com equipamento específico montado para acontecer a videoconferência. É óbvio, professor Alex Salim, como jornalista e o senhor como professor, nós podemos ter a nossa opinião, mas não colocamos que a nossa opinião ela é líquida e certa. Não, eu tenho uma análise de determinados assuntos e o professor também, e em cima da lei a gente pode aplicá-la ou não. Aonde eu quero chegar? Também tem uma outra informação, que eu acredito que isso vai também causar um tumulto. Parece que o Lula, eu vou falar como eu ouço para que o senhor me corrija e possa informar meu telespectador. Parece que o Lula vai levar mais de 70 testemunhas que poderão se posicionar favorável ao Lula. Isso é possível? Douglas, o Código de Processo, ele prevê que cada parte, ou seja, acusação e defesa, podem arrolar até 8 testemunhas para provar cada fato. Vamos organizar as ideias aqui. Entendi. Quais são os elementos, quais são as possibilidades, os veículos para se provar um fato previstos no Código de Processo? O primeiro tipo de prova é a testemunhal, o segundo tipo de prova é a documental, o terceiro tipo de prova é a pericial. Então, o convencimento do juiz se faz com base nesses 3 elementos. Ou eu provo um fato por testemunhas, ou eu provo um fato por documento, né? Ninguém assina recibo de corrupção, né? Evidentemente que não. Ou eu provo um fato por laudos periciais, por exemplo, a perícia de um documento, para verificar a veracidade de uma assinatura, se a assinatura é verdadeira ou não. O Código prevê que na prova testemunhal podem ser arroladas 8 testemunhas para cada fato. O que aconteceu? A defesa do ex-presidente Lula arrolou 87 testemunhas. Né? E aí muito se diz que isso tem uma finalidade de tumultuar o processo, de atrasar o processo. Evidentemente que é uma estratégia da defesa, a gente não vai entrar nessa seara. Qual foi a medida, a providência do juiz Sérgio Moro? Ele falou, ok, então vocês querem trazer 87 testemunhas, o presidente tem que estar aqui presente na oitiva, na colheita dos depoimentos das 87 testemunhas. Então, desde que eu tenha fatos que eu queira provar distintos, eu posso arrolar, ou seja, trazer 8 no máximo, ou seja, os promotores podem trazer 8 e a defesa pode trazer 8. Ele arrolou 87, fracionando para cada fato, né? Agora, o juiz, ele pode ou não indeferir testemunhas que ele entenda que não vão agregar nada, porque muitas vezes nós chamamos testemunha de canonização. A testemunha chega lá e fala assim, não, ele é boa pessoa, ele é bom vizinho, ele é bom pai, ele é bom marido. E muitas vezes isso só revela a personalidade do indivíduo, mas não traz nada de fundamental para o esclarecimento dos fatos. Então o juiz ele tem essa possibilidade de indeferir. O que o Sérgio Moro fez? Não indeferiu, mas ele disse, ok, quer trazer 87 pessoas aqui, o presidente Lula tem que estar presente nas 87. Porque funciona assim, Douglas, uma vez que ele é intimado, o réu é intimado, ele tem o dever de comparecer. Se não, é decretada a revelia dele. E decretada a revelia, ele pode ser preso? Não, decretada a revelia, ele não ser preso pela omissão e não comparecer. Não. O que existe é a condução coercitiva, né? Que muito o Sérgio Moro utilizou. Mas não, o efeito da revelia é que ele deixa de ser intimado para os próximos atos do processo. Para entender, a presença do réu em cada audiência, ela é uma autodefesa. Ele está ali para fiscalizar o que estão dizendo contra ele. Para no final, e só é um dado importante, o interrogatório do ex-presidente Lula é o último ato da instrução. No momento que ele terminar de falar, o juiz ele abre para os debates
defesa e acusação, cada um vai poder falar 20 minutos, e a lei prevê, inclusive, que o juiz Sérgio Moro ele pode sentenciar naquele dia. Então, terminado o interrogatório do réu, no caso o ex-presidente Lula, o juiz, ouvido as partes, tem prazo estipulado na lei, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, ele tem duas opções. Ou ele abre um prazo para que as partes apresentem essa manifestação oral por escrito, né? Ao invés de falar durante a audiência, eles vão poder escrever tudo isso, em razão da complexidade e tal. Ou ele já prolata a sentença ali mesmo. Professor, um outro aspecto, é óbvio que a gente está passando um momento muito delicado da política e isso mexe com o dia a dia do brasileiro. Não tem como mudar de assunto a não ser a lista da Operação Lava Jato, a delação dos empresários da Odebrecht, e isso acaba colocando o Brasil num momento, me desculpe, que parece que é novidade. O próprio Emílio Odebrecht disse que já disse há anos, né? Só que ele não foi capaz de evitar essa prática ilícita porque ele também tinha ganhos com isso. É bom deixar bem claro. Às vezes a população vê uma pessoa delatando, uma pessoa colaborando, poxa vida, aquela pessoa é sincera. Mas ele também ganhou por isso, né? Ele não só facilitava, ele facilitava dando propina porque ele tinha algo em troca. Durante a sua explicação, nós vamos colocar a foto de alguns desses políticos que foram citados nessa delação. O que pode acontecer com eles? Como eu falava durante as manchetes dos jornais de hoje, óbvio que nenhum deles vai falar, escuta, você foi citado, de fato, eu estava lá e eu participei. Não, todos negam. Até que ponto a investigação vai concluir que entre a delação e a explicação do acusado não existe nenhuma ligação? Então, Douglas, a delação ela é um começo, né? Quando o delator traz os fatos, evidentemente que para essa delação ser homologada, porque funciona assim, o delator diz assim, olha, eu quero delatar, e a partir disso já é verdade? Não Sim. Funciona assim, né? Existe uma negociação entre a promotoria e a defesa e os delegados, e se essa delação realmente traz elementos robustos de prova, realmente trazem indícios que houve realmente aquele fato, não basta ele alegar, ele vai ter que trazer o quê? Registro de uma ligação telefônica para a pessoa que ele está dizendo que conversou, eventualmente uma planilha, um registro, enfim, indicar outras testemunhas que podem confirmar o que ele está dizendo, né? Tudo isso faz parte da instrução do processo para o convencimento do juiz. Com relação aos políticos, como você afirmou, eles têm foro por prerrogativa de função. Isso está previsto na Constituição Federal, né, e no Código de Processo Penal. Nesse caso, eles serão processados para aquele que chama a lista do fim do mundo, né, do Rodrigo Janot. O ministro do Supremo, o ministro Fachin, que está cuidando da Lava Jato, ele determinou a abertura de inquéritos. O que significa isso? O inquérito policial, ele é uma peça no qual o delegado de polícia e a equipe policial vai levantar todos os elementos de acordo com o que o delator falou. Olha, em tal dia eu estive naquele lugar, aquela pessoa estava presente. Então, o delegado vai intimar essas pessoas, vai ouvi-las, vai buscar documentos. Provas para aquilo que foi delatado. Exatamente, porque essas apreensões da polícia, já percebeu nas operações como é feito? A Polícia Federal vai até o local, com ordem judicial, obviamente, e apreende o quê? Computadores, celulares, eventuais documentos que encontrem na residência ali do investigado, apreende, abre cofre, né? Por quê? Ela tenta coletar todos os elementos que comprovem a delação. Não basta falar. Então, um registro telefônico, um e-mail trocado com um eventual testemunha. Então, é um quebra-cabeça, né? Nós estamos conversando com o professor especialista em Direito Penal, o professor Alex Salim. Professor, como as coisas acontecem muito rapidamente, nós às vezes esquecemos. Eu me lembro, por exemplo, quando o Marcelo Odebrecht foi preso, na época, isso é questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente ouvia muito, já pensou se ele contar tudo que sabe? Né? Esse era um medo. E isso acabou acontecendo. Me corrija, aconteceu porque ele se apresentou como eu quero delatar. Ele não foi forçado a delatar, porque nessa delação, tendo uma certa veracidade naquilo que ele delatou, ele vai ter uma redução da sua pena. É isso? Sim.
Muito se diz, mas ele está preso, então por isso ele delatou. A lei diz que a delação deve ser espontânea. O fato dele estar preso, a prisão dele não tem nada a ver com o fato dele delatar. Sim. Né? Claro que isso pode ser associado, ora ele está preso durante 1 ano e meio, mas imagine o presidente da maior empreiteira do Brasil, pelo que nós vimos, era a pessoa que estava comandando aí o país, né? Obras em todos os estados. Inclusive no exterior. Exato. De repente ficar numa cela, né? Imagina a pressão psicológica que ele sofre. Mas veja, a prisão dele decorreu do fato da possibilidade de ele destruir provas. O Código de Processo Penal traz a previsão da prisão preventiva quando a ofensa garantia a ordem pública, a ordem econômica, pode haver risco à aplicação da lei penal ou da instrução processual. Então havia riscos de que ele destruísse documentos, como nós vimos que alguns delatores falaram, olha, né, estavam destruindo provas, exatamente. Então, em razão disso é que ele foi preso. E obviamente durante a prisão houve a negociação dos procuradores da República com a defesa do Marcelo Odebrecht para que ele delatasse. Mas a lei diz que a delação deve ser espontânea. Seguindo o seu questionamento, a lei prevê vários benefícios para o delator. Né? Ele eventualmente não é denunciado, ele não sofre o processo, ele pode ter redução de pena, pode ter uma pena alternativa, inclusive cumprir prisão domiciliar com tornozeleira. Então, o que é isso? É um estímulo ao delator para que ele traga elementos para puxar o fio da meada. Olha, eu estou entregando isso para que você chegue no restante. Olha quanto nós descobrimos. Imagine se não fosse o Alberto Youssef delatar lá no início da operação. Porque o doleiro, só lembrando, né? O doleiro. A Polícia Federal investigava evasão de divisas, né? Evasão de. E encontrou o Alberto Youssef. De repente ele delatou o esquema da Petrobras e aí nós chegamos em tudo isso. Então a delação foi fundamental para as investigações. Professor, um outro aspecto também, a população, ela clama por uma justiça. Eu fico triste com uma parcela da população, às vezes acaba nivelando todos os políticos no mesmo patamar. E não, eu sempre digo que existem políticos e políticos, jornalistas e jornalistas, professores e professores, e esse é um momento delicado que nós estamos passando, que o Brasil está passando, até para que nós possamos, após isso, escrever uma nova história no país e que envolva todos os brasileiros. Me entristece também, o senhor deve ter ouvido, alguns dos seus amigos, talvez até amigos em comuns, que saíram do país. Aqui não dá para viver. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a França, vou para a Europa, vou para outro lugar. Eu acho que isso é fugir. Eu gosto muito do Brasil. E sei que através do voto é que a gente consegue reverter isso que está acontecendo. Não vem ao caso citar alguns nomes, mas a gente percebe que algumas figuras que são conhecidas do cenário político, por que elas se perpetuam no cargo? Não porque elas querem, porque alguém as elegeu, diferentemente do judiciário, que muitos deles, me corrija, professor, são indicados, como por exemplo os ministros do STF. Sim, não existe democracia sem política e não existe política sem políticos. Concordo com o seu raciocínio de que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Sim. Evidentemente existe gente boa dentro do sistema político, existe gente bem intencionada, existem políticos sérios que querem fazer um bom trabalho, mas o que toda essa situação revelou? Que o sistema político precisa ser reformado. Concordo. É o sistema. E a partir da depuração do sistema, vai ocorrer naturalmente a depuração dos maus políticos. Né? Então, hoje nós estamos falando em lista fechada, em distrito, né? Fazer eleição por distrito. Então, são voto distrital. Voto distrital. Então, são modificações necessárias ao sistema político e à democracia. Se nós implodirmos, né, eu recebo alguns vídeos no WhatsApp e aquilo me causa uma certa... vejo um míssil vindo e explodindo o Congresso Nacional. Isso pode parecer engraçadinho, bonitinho, mas há um efeito psicológico ruim, porque nós estamos, na verdade, aquela imagem significa implodir a democracia. Porque sem parlamento, sem poder judiciário, sem poder executivo... A bagunça que vai virar o país. Sem esse equilíbrio entre os três poderes, nós vamos retornar a tempos muito ruins. Né? Então, nós não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio, o que é necessário é a depuração. E nós estamos passando por essa depuração. É doloroso, né? Exatamente. Mexer nisso tudo vai doer. Tem um custo alto, mas é para o bem. É doloroso porque o país não cresce, os investimentos não chegam, né?
por causa dessa instabilidade política. Muitos que gostariam de investir, inclusive recentemente quem esteve nos Emirados Árabes e esteve também na China foi o próprio Dora, tentando encontrar nesses países uma forma de investimento. Ele foi, não é o termo correto, mas entenda, ele foi apresentar a capital de São Paulo, que é a principal capital do Brasil, para que investidores possam vir. Porque ele, como um gestor, por exemplo, estou lembrando do Dora, ele encontra dificuldades administrativas. Então, em vez de alguns prefeitos irem para Brasília ou no governo do estado pedir dinheiro, existe a criatividade, que é justamente uma gestão séria, enxugar a máquina administrativa para que sobre mais dinheiro e que possa investir, melhorando a qualidade de vida do morador que vive nos municípios, nas cidades, ou seja, tudo isso requer do homem público que foi eleito pelo voto popular uma responsabilidade. E é aí que a população, professor, me corrija, tem que ficar mais atenta, saber se aquela pessoa que você elegeu, se de fato ela está cumprindo com aquilo que prometeu e aquilo que o cargo confere a ela. Senão, não há por que continuar com uma pessoa que simplesmente só usa a palavra e na prática ela é avessa a tudo que ela proferiu. Eu fico também triste, como você falou, de ouvir pessoas dizendo assim, eu não vou votar porque o meu voto não significa nada. Exatamente. Significa sim. A maior ferramenta de depuração de tudo isso que nós estamos assistindo é o voto. No momento lá em 2018 que nós vamos escolher novamente presidente, os deputados, senadores, governadores, os deputados estaduais. Então, esse momento, federais, esse é o momento de dizer não aos maus e sim aos bons. Eu hoje olho para o cenário político e eu vejo que nós carecemos de grandes lideranças, como nós já tivemos no passado. Mas essas lideranças vão surgir a partir desse processo de depuração. E o que nós sofremos hoje no Brasil é uma crise de credibilidade. Se você fosse um investidor olhando para todo esse cenário que está instalado no país, você traria o seu dinheiro para cá? Não. Esse é o problema. Então nós precisamos reequilibrar tudo isso, colocar paz no sistema político, voltar a pensar. O Congresso Nacional ele tem que legislar. Hoje eu olho para o Congresso e eu vejo que existe um pânico lá dentro, em razão das delações e de toda a lista de não sei quem. E a função legislativa está estagnada, que é isso que o país precisa, é isso que o cidadão precisa. Ele precisa que as leis sejam feitas para que o dia a dia aconteça. Professor, nós temos algumas perguntas, mas rapidamente, essa pergunta que eu vou fazer ao senhor, de repente é a preocupação da maior dos meus telespectadores. O que nós gostaríamos de ver com relação à punidade, à punição? É que pelo menos eu gostaria, acho que o meu telespectador também, que 100% daquilo que foi usurpado, que foi usado, que foi retirado do dinheiro público para determinados políticos, e aqui eu vou até exemplificar um que é público, o caso do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, será que 100% desse dinheiro ele vai retornar aos cofres públicos? Douglas, 100% eu tenho minhas dúvidas, porque até boa parte disso foi já dilapidado. Mas, salvo um equívoco da minha parte, o Ministério Público Federal já conseguiu repatriar, através da Operação Lava Jato, 3,5 bilhões de reais. Claro, se a gente olhar para a União e para tudo que tem de corrupção no país, pode parecer pouco, mas é um número sem precedentes. Nunca nós vimos uma operação tão profunda e pegando tanta gente poderosa e com prestígio e com poder e repatriando uma quantidade de dinheiro tão grande. Agora imagine se esse dinheiro todo fosse aplicado na saúde, na educação, na infraestrutura principalmente. Qualificação profissional. Qualificação profissional. Muitos falam assim, mas não tem emprego. Eu tenho muitos amigos que trabalham em iniciativa privada, em multinacionais, e engenheiros, e me dizem o seguinte, olha, não é que não tem emprego, as pessoas não estão sendo qualificadas adequadamente. E isso vai causar um problema, já temos um problema sério no Brasil, e se nós não revertermos isso precisa de dinheiro, de recursos, o Brasil ele vai ficar sempre para trás, aquele país do futuro, mas tudo começa pela educação, Douglas. Concordo plenamente. Professor, eu tenho aqui 3 perguntas e eu tenho 4 minutos. Vamos ver se o professor consegue otimizar esse tempo. Vamos à primeira pergunta do nosso telespectador aqui no Hora Geral, é o Roberto Moraes. Se o Caixa 2 for considerado crime, e levando em conta que uma nova lei penal só retroage para beneficiar o réu, todos que praticaram Caixa 2 estarão livres?
Bem, Roberto, né? É. Isso. Roberto, o Caixa 2, hoje, ele é considerado uma forma de falsidade ideológica previsto no Código Eleitoral. Ele já é crime e tem previsão lá. O que se fala é que eles querem retirar, eles querem anistiar o Caixa 2. E nesse caso, sim, todos aqueles que praticaram, se realmente for feita a anistia, todos estariam livres. Se eu revogar a existência do artigo, se não me engano é o 350 do Código Eleitoral, vamos imaginar que por lei revogue o artigo 350 que fala do Caixa 2. Sim, você está certo. Lei benéfica retroage, né? Lei que beneficia retroage, então todos estariam livres. Mais uma pergunta do nosso telespectador aqui no Hora Geral, participando ao vivo. A pergunta do José Luiz da Encruzilhada. A delação premiada como fator para redução de pena não gera uma sensação de impunidade? José Luiz, você tem razão. Essa sensação realmente existe. A impressão que nós temos é que no final de tudo isso, ninguém efetivamente vai à cadeia, né? Porque todos estão cumprindo pena, a pena está sendo cumprida de forma domiciliar, né? Ou outros benefícios vêm sendo concedidos. Acontece que nós precisamos olhar para o benefício. Esse talvez seja o efeito ruim, mas o benefício é que com a delação ou a colaboração, todo esse esquema está sendo desvendado e o dinheiro pode ser repatriado, né? E esse dinheiro aplicado em benefício da população. Mais uma pergunta, estamos quase chegando no final do Hora Geral, estamos conversando com o professor Alex Salim. A pergunta do Marcos Silva, do Parque Bitaru em São Vicente. A citação de alguns políticos na Lava Jato é suficiente para impedi-los de concorrer às eleições? Marcos, não. A mera citação não é hábil, não traz o impedimento para concorrer nas próximas eleições. A legislação, a ficha limpa, diz o seguinte, que precisa ter condenação em segunda instância. Então eu tenho a condenação na primeira instância e a revisão dessa condenação por um tribunal colegiado. A partir desse momento, sim, ele não pode se candidatar. Agora, rapidamente, professor Alex Salim, o Caixa 2 é um dinheiro que na época até do PC Farias, ele falava que não era Caixa 2, era dinheiro não contabilizado. Ou seja, é um dinheiro que veio de uma doação de uma pessoa física ou de uma empresa e que na hora da declaração do candidato, da pessoa que se beneficia disso, não é declarado. E isso acaba sendo um dinheiro que não foi utilizado para aqueles determinados fins. E essa é uma prática que pode, inclusive, até dar um novo regramento mais transparente para as próximas eleições. O problema do Caixa 2, Douglas, é que ele causa um desequilíbrio nas forças na eleição. Então, um candidato que vem recebendo as contribuições, as doações de maneira lícita, muito difícil captar recurso hoje, né? E, de repente, um outro candidato que recebe dinheiro de origem ilícita, porque o Caixa 2, normalmente, aquele dinheiro... Porque o Caixa 2 seria assim, dinheiro não contabilizado, né? Ou seja, é uma maneira bonita de dizer que é um dinheiro ilícito. Muitas vezes esse dinheiro pode vir de tráfico de drogas, de contrabando, de armas... Origem duvidosa. Origem duvidosa, no mínimo. Então, há um desequilíbrio de força. Você concorre recebendo dinheiro lícito e o seu oponente, o candidato adversário, recebe dinheiro ilícito. Isso causa, para a democracia, um problema enorme, porque traz um desequilíbrio de forças no pleito pelo cargo público. E mais uma vez a população pode observar como que aquele candidato está gastando tanto, né? Como, aonde ele consegue? Isso tudo tem como você saber, até porque a prestação de contas também é pública. Exatamente. A população tem que estar atenta, tem que fiscalizar, estudar o candidato, verificar o histórico dele. Só assim nós vamos depurar a nossa democracia. Professor Alex Salim, chegamos ao final do Hora Geral. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. O filho está bem? Tudo bem, tudo Parou bem. Parou de crescer ou não? Não, ele está grande. Você sabe, professor, nós temos uma particularidade aqui no Hora Geral, que a nossa equipe é feita de jovens, né? Sim. E um deles hoje está completando mais um ano de vida, que é o Beninho. Vamos acompanhar os aniversariantes do dia? Vamos lá, vamos ver os aniversariantes. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria.
Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Beninho, um abraço grande para você. A gente vai estar hoje à noite lá na sua casa. Vai ter uma festa, né? A Tânia acabou de ligar, uma recepção para 100 amigos. Estaremos lá. Um abraço forte para vocês. Vem aí o Bom Dia Baixada. Eu vou encerrar o programa aqui, sentado ao lado do meu amigo, o professor Alex Salim. Tchau, tchau. Até amanhã.